Bem-vindos de volta, vocês estão na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC. Hoje, com a gente, ele é o nosso convidado especialista, nosso consultor para assuntos de espiritualidade, Newton Souza, falando aqui um pouco sobre espiritualidade, espiritismo e transformação social. Antes da nossa vinhetinha, antes da gente ir aqui para o nosso intervalinho, né, o Roberto fez, como sempre, uma pergunta bem bacana, onde eu complementei. Você poderia falar de novo? Agora só um minutinho, Roberto, antes que eu me esqueça. Se você perdeu o primeiro bloco desse programa, que foi fantástico com o Newton, você vai ver aqui nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube. Não esqueça de dar o joinha, dar o ok, dar uma curtida e seguir nosso canal para ser avisado dos próximos vídeos. Acompanhe-nos também no Instagram e no Facebook. Tudo é Reconnect Brasil. Então você procura Reconnect Brasil no Instagram, você procura Reconnect Brasil no Facebook e procura Reconnect Brasil também no YouTube. Você quer saber como as redes sociais e o mundo virtual podem estar influenciando a sua energia, a sua espiritualidade? Então, vai lá no o primeiro curso da Reconnect, né, Robertão? É o curso sobre furando a bolha, estourando a bolha. Então, é muito bacana, é um curso com linguagem bastante simples, a gente colocou uma linguagem bem simples, é um curso rápido, não é um curso demorado. Então, vai lá, o primeiro curso da Reconnect. Então, você vai aparecer aqui o link para você colocar. Se você tiver alguma dúvida do caminho que você deve seguir para se inscrever no curso, você vai no nosso canal do Instagram, que é Reconnect Brasil, e tem lá na bio o link do curso. Então, desculpa, eu tinha que fazer esses recadinhos, mas vai lá, Roberto. Muito bem, são os recadinhos das maçãs do coração. Bom, estamos aqui de casa, ainda não voltamos para o estúdio, mas a gente não deixa de fazer conteúdo para vocês. Um prazer ter aqui o Newton de volta. E antes da gente ir para o intervalo, eu tinha perguntado se essa questão de caridade material, midiática, do apartamento, da casa, se isso é bom, ruim, se isso, de certa forma, contribui para a evolução espiritual de quem está recebendo e de quem está dando. E o Bernardo fez um complemento para a pergunta, por favor, Bernardo. Se o sentido de eu vou dar, eu tenho que doar, na verdade, angariando um lugar no céu, galgando um lugar no céu, ou a sua salvação, isso é caridade ou isso é um sentimento egoísta? De troca. Muito bem. Eu vou contar uma historinha. Eu disse para vocês que ia contar uma historinha que a gente lê num livro psicografado por Chico Xavier, foi o grande escritor brasileiro Humberto de Campos que trouxe esse conto. E fala de duas personalidades. Alguém que foi ajudada e alguém que ajudou. Na verdade, esse espírito que muito se desprendeu em favor dos mais necessitados, ele tinha angariado muita luz no mundo espiritual. E ele estava visitando uma região do mundo espiritual bastante sofrida, bastante difícil. E nessa região havia grupos de espíritos que tentavam atacá-lo, mas não conseguiam se aproximar, sobretudo quando uma voz proveniente de uma região bastante obscura gritou e disse: deixem-no em paz, eu o conheço. E o espírito benfeitor ficou admirado daquela proteção, daquele socorro, e foi em direção à voz. Quando se aproximou, viu um homem sentado numa cadeira muito bem ornada. E o homem disse assim: eu te conheço. Você subia os morros do Rio de Janeiro para auxiliar as famílias carentes. Eu te conheço. Minha mãe recebeu de você cestas básicas, recebeu medicamentos, ela estava muito doente, ela veio a ficar bem. Eu recebi de ti alimento, meus irmãos também. E aí o benfeitor olhou para ele e disse assim: se recebeste tanto, me perdoe a pergunta. Eu não entendo por que você está nessa condição de liderança, de seres que procuram de alguma forma fazer o mal. E o espírito que estava sentado naquela cadeira, muito bem ornada, como um verdadeiro chefe, olhou para ele e disse assim: porque você me deu as coisas, mas não me ensinou a viver. Forte, hein? Essa historinha,
ela retrata bem que o sentido da caridade não pode ser uma atitude mecânica. Ela precisa ser uma atitude meditada, refletida. Eu diria mais, os projetos sociais são uma expressão do que nós precisamos pensar em termos de caridade. Óbvio que existe uma caridade que é imediata. Ninguém que esteja passando fome, efetivamente, vai esperar que nós três aqui nos reunamos num gabinete e vamos aqui, tempestade mental, fazer aqui um brainstorm, vamos aqui montar um projeto para tirar esse indivíduo da rua. Não. Nós precisaremos realmente atender aquela necessidade imediata. Mas se só houver a necessidade imediata, se houver só a caridade material, sem oferecer ao indivíduo recursos cognitivos, recursos emocionais, mudança de cultura, ele vai continuar sendo meramente um pedinte. Ele vai continuar sendo meramente uma pessoa marginal da sociedade. Sobretudo porque ele não descobriu o mais importante, que é a mais importante de todas as caridades. Fazer você se descobrir como filho de Deus, merecedor de luz, merecedor de paz, merecedor de felicidade, de alegria, merecedor de colocar para fora os potenciais que você tem. A pior morte é a morte interior. E a maior ressurreição é levantar esse morto através do exercício do amor e da esperança. De poder dizer, olha, eu vou te ensinar a pescar. Então, o processo de educação social, a gente precisa usar mais essa palavra, educação. O processo de educação social precede o processo de transformação social. Newton, Sem educação social, não há transformação social. Mas, Newton, a questão, por exemplo, o ser humano necessariamente tem que viver em sociedade, tem que ter esse contato transformador com o próximo. Por quê? Por exemplo, o que falar, por exemplo, dos eremitas, dos monges, das freiras, que vivem enclausurados, né? Orando por seus deuses, por uma iluminação, ou buscando sua própria iluminação, seu autoconhecimento. Isso é uma forma de espiritualidade? Isso é um recurso de busca espiritual. Isso é um mecanismo, mas não tem um artifício, né? É um artifício de busca espiritual. Alguns conquistam, mas muita gente que se isolou descobriu uma paz do isolamento. Mas quando voltou para a sociedade, descobriu que não tinha paz nenhuma construída dentro dele. A verdadeira paz, eu me lembro de uma imagem do Google Imagens mesmo. Era um passarinho com uma rocha. E o passarinho encolhido e a tempestade truando lá fora. Mas você percebia serenidade no passarinho, porque sabia que a tempestade ia passar. Então, paz verdadeira é aquela que se conquista e nada no mundo te retira. O mundo pode estar desabando lá fora. Jesus disse assim, a minha paz vos dou. Olha essa proposta de Jesus. A minha paz vos dou. Tenta imaginar o que seria a paz de um espírito como Jesus. Só que você precisa estar receptivo a essa paz. Mas como poderia haver a total e verdadeira paz? Um amigo meu que pegava muito no meu pé, porque eu tinha assumido a filosofia e ciência espírita como concepção de vida, como estilo de vida, ele dizia assim, ora, você não tem a paz que eu tenho. Esse irmão evangélico, ele pegava muito no meu pé e dizia, eu encontrei Jesus, eu encontrei a paz. Eu olhei assim para ele
É óbvio que eu sou assim, versado em retórica, oratória. Se me botar num debate, pode ter certeza que vocês vão me ver transformado. Eu sou um bom polemista, digamos assim. Mas, e já fui pior, mais jovem, né? Mais jovem, meu Deus do céu. Nós Eu conseguia usar todos. suas palavras contra você. Era uma coisa terrível. Então, o Newton amadureceu, o Roberto ainda não. O Roberto continua gostando da polêmicazinha. E nada, eu tô melhor, eu me contenho. Adora, cara, adora uma polêmica. Aí a gente diz assim, Roberto, eu quero ser feliz do que ter razão. Então ele disse para mim, eu encontrei Jesus, eu tenho paz. Eu disse, que Jesus foi que você encontrou? Porque o que eu achei, depois que eu achei, nunca mais eu tive paz na vida. Ele disse, tá vendo? Eu disse, eu nunca mais tive paz, porque não dá para ver ninguém com fome. Eu nunca mais tive paz, porque não dá para ver ninguém sofrendo. Eu nunca mais tive paz, aquela paz egoística do meu conforto, do meu lar. Eu nunca mais consegui ficar em paz onde estou, pensando que lá fora existe alguém na chuva. Simplesmente, eu não consegui. Que Jesus foi esse mesmo que você encontrou? Porque o Jesus que eu encontrei carregou uma cruz pesada, sofreu a coroa de espinhos por nós, por amor, simplesmente por amor. E esse amor não tem preço. Você não vai na esquina e compra. Me dá ali o amor que Jesus teve por mim. Então, o Jesus que eu encontrei, meu amigo, parece que é um pouco diferente do Jesus que você encontrou mesmo. Porque o Jesus que eu encontrei, ele não consegue me deixar quieto. Ele não me deixa parado. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa pelo meu semelhante. Porque o Jesus que eu encontrei, ele disse que o maior mandamento é amar uns aos outros como ele nos amou. Mas tem falado aí, Newton, sobre a questão prática, né? Assim, dessa educação social para que haja transformação social e também essa questão prática de você, poxa, ver um irmão, um ser humano passando fome, um ser humano com necessidades. Isso não dá para não se incomodar. É muito, muito cruel você ver pessoas que não se importam com as mortes, com as tragédias, etc. Mas a questão prática, nós, enquanto seres humanos, as pessoas reconectadas que estão assistindo a gente devem estar perguntando, tudo bem, mas eles estão aí em casa, com internet e tal, o que é que eles fazem? Como é que eu faço isso na prática? Eu vou abdicar do que eu tenho para ajudar o outro? Como é que é essa caridade prática para que haja essa transformação social? É abdicar das minhas coisas, é fazer um pouco, é orar, para que a gente possa entender e começar a fazer essa educação, porque eu acho que a gente começa a fazer assim, né? De uma conversa que você está na internet, de um papo com amigo, de uma palestra, de livros, enfim, a gente faz com essas atitudes, mas assim, o que é que se faz na prática para que haja essa educação e, a posteriori, essa transformação social? Novamente eu recorro a Jesus. Jesus repartiu o pão e os peixes. Ele não pegou o pão todo e o peixe todo e deu para a multidão, não. Ele repartiu. A palavra que mais se encaixa com caridade é partilha. O que é que esses jornalistas que estão falando comigo podem partilhar deles? Quais são os talentos que Deus lhes deu para que vocês possam partilhar? Porque toda a vida a gente só pensa no arroz e no feijão. E nem é isso. Perfeito. Você sabia que tem uma doação que você dá e não tem mais de volta? De jeito nenhum. Porque o arroz você pode ter de volta, o feijão você pode ter de volta. Tempo. O tempo. Depois que você dá o seu tempo, esse tempo não lhe volta mais. Tá aí, não tem paga. Não adianta. Você não vai trazer mais aquele tempo de volta. Então, caridade exige essa renúncia de tempo. Então eu pergunto, você é médico? E você só vive para atender por dinheiro? Por que você não separa um dia na semana? Se apresenta de modo desconhecido num bairro distante.
Eu digo assim porque muitas vezes as pessoas podem querer explorar. Então, existem esses mecanismos, sim, de proteção e de controle, no sentido de um médico sair de um bairro onde atende para uma outra periferia distante e lá continuar sendo médico, às vezes não precisando nem usar a sua roupa de médico para atender pessoas. 2 horas que ele usa dele na semana. Você já imaginou se todos nós, como profissionais que somos, professores, arquitetos, engenheiros, fizéssemos algo? No Lar de Clara, nós criamos um projeto chamado Novo Lar. Novo Lar. A gente ou reforma casinhas perto do mangue, ou a gente constrói casinhas perto do mangue. E quem dá o seu tempo é um engenheiro. O engenheiro empresta sua inteligência, o curso que teve, e está devolvendo para a sociedade o que também recebeu. Percebamos que não há muito mistério. Às vezes a gente pensa na caridade como se fosse um mecanismo. E nisso você está transformando quem age, porque é uma cultura de voluntariado. Quem está sendo voluntário é iluminado por aquela atitude. É impressionante a alegria que se manifesta em você quando você faz algo e ninguém pode te pagar. É impressionante. A pessoa não pode te devolver. Mas a pessoa, você enxergou na pessoa esperança, você enxergou na pessoa autoestima. Os cabeleireiros que fazem corte de cabelo, fazem tratamento, já fizemos com idosas, cerca de 38, 42 idosas. E elas saíram todas maquiadas, embelezadas. E aquilo ali é uma festa. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito diz assim para mim: não há festa no mundo que se compare à alegria de ver sorriso, onde antes havia o desespero. Então, a gente imagina que a caridade é fazer algo pelo outro, mas não é. A caridade é uma forma de dar sentido à nossa existência na Terra. É uma forma de perceber que Deus depositou dentro de cada um de nós. Só dá quem tem. Quem não tem, não dá. O Evangelho, os evangelhos sinóticos dizem, a Bíblia diz, melhor é dar do que receber. Porque a pessoa que dá, está podendo dar. Melhor é dar. Mas, Nilton, a caridade, ela tem que estar efetivamente linkada à espiritualidade? Ou eu posso me espiritualizar sem estar vinculada a uma vertente religiosa através da caridade? Por exemplo, eu não tenho religião, muitas vezes eu posso nem crer em Deus, estou dando um exemplo, tá, gente? Posso nem crer em Deus, mas eu sou uma pessoa boníssima. Eu sou uma pessoa que eu não posso ver um semelhante, eu não julgo, eu dou sem olhar a quem, eu sou benevolente, sou indulgente, né? Então, isso é uma forma também de eu me espiritualizar, ou eu necessariamente tenho que ter uma religião ou ter um dogma para fazer a caridade? O exercício da caridade permite uma forma de espiritualização. Porque na medida em que você convive com a atmosfera da caridade, você também vai tendo reflexões interessantes, insights interessantes, percepções de mundo bastante interessantes. Então é um recurso de autoespiritualização, o exercício da caridade no alavancamento das vidas, no redescobrir de potenciais das criaturas humanas, que muitas vezes estavam esquecidas em determinados ambientes de carência afetiva. Mas eu conheço ateus que vivem o Evangelho mais do que muitos que dizem ler, estudar o Evangelho. Por quê? Porque são pessoas que trazem alguma conquista de vivência,
no caso das nossas concepções espíritas, de vivência reencarnatória, inclusive. Talvez espíritos que se desiludiram com a religião noutras vidas, inclusive, e por isso, hoje, estão norteando seus passos pelo ateísmo. Eu diria que o que será difícil para o ateu é quando ele esbarrar com a ingratidão. O que será difícil para um ateu é quando ele esbarrar com a frustração de que aquela caridade que ele fez não trouxe a efetiva transformação que ele esperava. Então, nesse ponto, ele pode ter uma crise e não dar sequência ao processo de caridade. O que dá sustentabilidade ao processo de caridade é realmente a fé, é realmente a espiritualidade. Mas nós veremos sim, como diz o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós veremos sim impulsos de caridade de pessoas que não estão vinculadas a nenhuma forma. Aliás, eu gostaria de dizer para todos vocês que o nosso futuro é não termos nenhuma bandeira. O futuro da humanidade, o único rebanho e um só pastor. Então nós não teremos nenhuma bandeira. Ah, mas é porque você era da igreja tal, você era do templo tal, você era do centro espírita tal, você era da Umbanda tal, você era... Não, isso vai se acabar. Claro, ainda teremos milênios à frente, mas isso vai se acabar. Nós estamos no começo desse exercício. Eu estava pensando no meu filho, os 16 anos, usufruindo já esse mundo mais uníssono, mais plural e ao mesmo tempo mais tolerante, mais respeitoso. Nilton, a gente está indo para os minutos finais. Eu queria que você falasse aí, o espaço é seu, dê suas considerações, para poder a gente também dar os nossos recados aqui. Mas de antemão já fica mais um convite, sempre, você sabe que o espaço aqui está sempre aberto para você, é sempre muito bom a gente conversar, porque é um bate-papo mesmo, a gente aprende, a gente faz essa troca, e é esse o intuito da Reconnect, sermos plurais, né, sermos diversos e passarmos informações e aprendermos juntos aqui todo mundo. Muito bem. Eu diria que essa mensagem, ela se dirige a todos os que se afirmam religiosos, filhos de Deus, todos aqueles que leem, que estudam algum livro sagrado, se dirige a todas as lideranças que despontam com representações religiosas no mundo. Haverá muita frustração espiritual e haverá realmente muita dor e sofrimento se nós não tivermos vivido o que pregamos. Terá sido uma grande ilusão imaginar que nossos crachás, imaginar que nossas roupagens externas, imaginar que nossa configuração religiosa seja chave do céu. Não é. Não é. Jesus deixou bem claro: quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu tive sede, me deste de beber. Quando eu estava nu, me vestistes. Quando eu estava doente ou na prisão, fostes me visitar. Jesus deixou bem claro quando falou da parábola dos talentos, dizendo que precisamos multiplicar. E o solo dos talentos multiplicados é o outro, é o semelhante que caminha conosco, é o semelhante com o qual nos deparamos. Essa atitude não é uma atitude altruísta, nobre. Ninguém está chamando ou convidando alguém para a caridade ou para o trabalho voluntário porque você vai alcançar o reino dos céus. Não é negócio. Não se trata de fazer de Deus um burocrata de balcão que ele vai dizer assim: ei, você fez isso, 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 tudo bem. Não. Se trata de viver a presença dele em nós. E diria mais, só há a presença de Deus em você se você for uma alma realmente sensível para modificar a atmosfera social. Porque Deus não fez ninguém para a fome. Deus não criou ninguém para a miséria.
A miséria e a fome são anomalias de um mundo caótico, anomalias de um mundo egoísta, anomalias de um mundo egocêntrico. Não podemos nos acostumar com a paisagem de miséria, de fome, de descalabro social. E digo mais, para os companheiros espíritas que acreditam tanto em transição planetária, ela só começa quando a gente restaurar a África. Porque é o maior karma planetário que nós adquirimos. Quando a África viver uma paisagem de harmonia social, em que todos tenham acesso à educação, e que ninguém morra de fome, e que ninguém morra em nome da violência, aí sim, nós começaremos a respirar mundo de regeneração que tanto propagam. E, Newton, esse assunto aí, em relação a que você falou sobre a nossa dívida, não só histórica, mas também espiritual, com o povo africano, isso dá um caldo excelente para o próximo programa. Outra coisa que eu não posso deixar de perguntar, eu sempre pergunto, sempre eu converso com o Newton, eu pergunto e ele sempre dá uma resposta vaga. A Terra, ela é redonda, né, meu amigo? Sim ou não? Pra gente finalizar. Então, na verdade, ela é achatada nas pontas, né? Mas ela é redonda, não é plana. Né? Newton, sempre maravilhoso tê-la aqui. Sempre, sempre, sempre. Estamos acabando, né, Bernardo? O tempo já estourou aqui. E fala isso, Newton, porque sempre você vem com novidades que faz a gente pensar na nossa existência, coisas que a gente faz, a gente... né, pensar na nossa espiritualidade. Isso é bom. Aí a gente tem que ancorar dizendo assim, pelo menos eu sei uma coisa, que a Terra é redonda. Se o Newton destruir isso na minha cabeça, eu tô lascado, né? Newton, então, vamos finalizando por aqui. Mas super programa, muito obrigado por ter agora com a gente. Lembrando que a reprise do nosso programa mudou de horário, né? Então, esse programa que você está vendo no seu domingão, que começou às 15h30, a reprise dele é quarta-feira, às 20 horas. Então, se você perdeu, você vai curtir esse programa quarta-feira, às 20 horas. Reconecte no horário nobre, né, Roberto? Então, olha aí, tá vendo? A gente devagarzinho conquistando a espiritualidade, a forma plural de se falar, conquistando seu lugar, né, para um lugar mais acessível para as pessoas que têm interesse de ouvir. E graças à galera reconectada que compartilha, chama os amigos, a gente tem um pessoal que é bem fiel, é muito bacana. Porque Reconnect somos nós, não é só eu, Bernardo, os convidados, é todo mundo aí que faz esse papo plural, esse portal aberto para falar sobre espiritualidade. Maravilha. Então, Newton, meu irmão, muitíssimo obrigado. Você que perdeu esse programa, é imperdível. Você vai aqui nas redes sociais, no YouTube, ver essas e outros papos com o Newton. Então, a gente tem um papo com o Newton, com o pastor Felipe Scarcella. Foi um papo plural, genial, fantástico, fantástico. Convergente, viu? Ali foi muito convergente. Muito convergente. Mas, na verdade, eu digo o seguinte, quando pegamos pessoas que realmente têm um conhecimento, não há divergência. Porque o conhecimento leva, como você bem diz, para um ponto só. Né? Só há divergências quando se há ignorância, né, Newton? Então, Newton, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado. Eu que agradeço. Um beijo no coração de vocês. Melhoras, Bernardo. Aí pra todos. Obrigado. O Newton tá falando melhores que eu tô dodói. Tô gravando dodói, mas vai ficar tudo certo. Vai ficar tudo bem. A gente não pode deixar o programa. O programa é para além da religião e para além do nosso bem-estar também. Tem que seguir a missão, né? Missão é missão. Foi uma caridade. Ô, Bertão, meu irmão, tamo junto sempre, obrigado. Bernardo, sempre junto, galera. Maçãs para vocês. Até a próxima Reconexão. Reconectamos? Reconectamos, com certeza. Reconectamos. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Até o próximo Reconect.